Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live Exercícios e Diabetes. Meu nome é Roberto Doro, eu sou personal trainer para pessoas com diabetes e eu ajudo você a conviver melhor com diabetes, principalmente incluindo aí o exercício físico como parte do tratamento. Na live Exercícios e Diabetes de hoje, a gente vai falar um pouco a respeito do papel do exercício físico no tratamento da gente, né, que convive aí com diabetes. Então, eu ajudo você a ter aí um melhor controle do diabetes e eu sei bem aí quais são os seus desafios, afinal eu tenho diabetes tipo 1 há mais de 40 anos, né, e mais de 20 aí que eu estudo os efeitos do exercício no diabetes. Então, dá pra gente conversar um pouquinho aí a respeito. O exercício no diabetes, a gente sabe que ele é um dos pilares no tratamento, né? O exercício, ele faz parte, né, do tratamento, da parte não medicamentosa do tratamento de quem tem diabetes. Isso é uma coisa importante para a gente entender, que o tratamento de diabetes tem a parte do tratamento medicamentoso, então, que vai ser feito através do antidiabético oral ou das insulinas, ou a associação, né, de insulina com antidiabético oral também. Só que existe a parte do tratamento do diabetes, que é a parte não medicamentosa, que entra aí a parte da orientação alimentar e do exercício físico. E o exercício físico, ele faz parte desse segundo grupo aí, que é o tratamento não medicamentoso. Só que uma coisa que é importante, a gente sempre pensa assim, o exercício ele faz parte do tratamento do diabetes, beleza. Só que o exercício físico, ele tem aí um benefício extremamente importante, inclusive para aquelas pessoas que não querem ficar com diabetes mellitus tipo 2. Então, o exercício físico ele é extremamente eficiente para poder evitar que a pessoa que já está com distúrbio no metabolismo da glicose, quer dizer, já tem ali glicemia alterada, né? Já está tendo ou a glicemia de jejum alterada, ou 2 horas depois da refeição ali está apresentando intolerância à glicose. O indivíduo, se ele não fizer nada, ele vai sim progredir para o diabetes mellitus tipo 2. Não tem o que fazer. Agora, quando a gente coloca aí o exercício físico, né, na verdade, esse estudo que eu estou mostrando para você é o estudo que foi desenvolvido colocando a mudança no estilo de vida, quer dizer, a orientação alimentar junto com o exercício físico diário, junto com a parte e um outro grupo que tomou só o medicamento aí como parte do tratamento, para ver o quanto se conseguia evitar que essas pessoas progredissem para o diabetes. E claro, a mudança no estilo de vida ela foi muito mais eficiente. Então, e uma coisa que chamou bastante atenção, por que eu estou falando do exercício em si? Porque o exercício físico, quando a gente pega ali a meta do estudo, era a pessoa de repente mudar a composição corporal, diminuir ali o peso entre 5% e 10% do peso inicial. Para isso, o que era necessário? Fazer o exercício e também controlar ali a alimentação. Só que só 50% das pessoas, do número de pessoas que participaram desse grupo da mudança de estilo de vida, conseguiram diminuir o peso. Só que 74% das pessoas fizeram o exercício físico. Então, o que mostra que o exercício físico, ele ajuda bastante a evitar que o indivíduo progrida aí pro diabetes mellitus tipo 2. Então, algo aí bastante importante, porque quando a gente compara aí a parte do tratamento medicamentoso e do grupo com a mudança no estilo de vida, quer dizer, quem mudou o estilo de vida, quer dizer, controlou lá o que comia e fazia exercício, conseguiu diminuir em quase 60% aí o risco de progredir para o diabetes mellitus tipo 2. Então, algo extremamente importante. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que, por que o exercício ele acaba sendo aí tão eficiente, né, nesse sentido de evitar que a pessoa, inclusive, progrida para o diabetes mellitus tipo 2? Porque o exercício físico, ele consegue tirar a glicose do sangue. Então, enquanto a gente em repouso precisa da insulina, sinalizando ali os diferentes tecidos do nosso corpo, para que haja uma série de reações bioquímicas ali, para remover a glicose do sangue, durante o exercício, independente de ter insulina suficiente ou não ter insulina, o exercício físico ele consegue remover a glicose do sangue. Porque os músculos estão trabalhando, estão gastando o estoque de glicose que tem ali armazenado e o corpo ele não vai esperar acabar a reserva para poder captar a glicose.
para repor. O corpo busca situações de equilíbrio. E é o que acontece durante o exercício. Durante o exercício, não precisa de insulina, é só gastar a glicose que está armazenada no músculo, que o músculo consegue, os músculos que estão ali durante o exercício se movimentando, conseguem tirar a glicose do sangue. Isso aí é uma coisa extremamente importante para a gente, porque o exercício ele tem essa característica de ser hipoglicemiante. Então, o exercício, claro que quando você está com a glicemia um pouco mais alta, fazer o exercício é tudo de bom. Agora, quando a glicemia não está tão alta, qual que é o grande risco? Fazer hipoglicemia. Porque o exercício ele sozinho consegue tirar a glicose do sangue. Se tiver um pouco mais de insulina circulando naquele momento do exercício, ou mesmo um tempo de ação um pouco maior do antidiabético oral, sem dúvida alguma o risco ele também aumenta de fazer hipoglicemia. Então a gente vai no sentido aí contrário, mas o que a gente espera que aconteça com o exercício? Que você faça o exercício, sem dúvida alguma vai diminuir a glicose do sangue por conta desse mecanismo aí que eu acabei de te falar. Um outro benefício que a gente tem em relação ao exercício, quer dizer, com os anos, né, como eu falei no início, faz mais de 20 anos que eu estudo efeito do exercício no diabetes, e quando eu comecei a estudar os efeitos do exercício, a gente não sabia exatamente, dependendo do tipo de exercício, o que poderia acontecer. Hoje a gente já sabe. Então já tem vários trabalhos publicados, né, eu trouxe esse como referência aí do Riedel, mostrando que quando a gente faz o exercício com característica aeróbia, quer dizer, o andar, o correr, o pedalar, o pular corda, nadar, esses exercícios que a gente começa a fazer e não para, né? Fica fazendo exercício se movimentando o tempo inteiro, né? Do início até o final, são os exercícios com característica aeróbia. Esses normalmente tendem a diminuir bem mais rápido a nossa glicemia, quando comparado, por exemplo, com os esportes coletivos. Então, quer dizer, aqueles esportes com bola. Quando você joga lá futebol, vôlei, handball, basquete, né? Esses tipos de esporte, normalmente, existem momentos que você vai correr mais, existem momentos que você vai correr menos, existem momentos que você vai fazer um esforço tremendo para lançar a bola, outros momentos nem tanto. Então, essa variabilidade no próprio esforço faz com que haja uma remoção, um gasto de glicose no músculo, que também fica variando, diferente do trabalho aeróbico, de maneira contínua. Você está fazendo ali o tempo inteiro, então está tirando a glicose do sangue. Está tirando no músculo, está gastando no músculo, vai pegando no sangue. Nos trabalhos, nos esportes que são coletivos, em algum momento está correndo pra caramba, tira mais glicose do sangue. Daqui a pouco está andando, tira menos glicose do sangue, e assim por diante. Então, pode, dependendo da posição que a pessoa joga, do tempo que ele está jogando, da intensidade que aquilo ali está representando para ele, a glicemia ela pode diminuir mais rápido, pode diminuir menos rápido, pode até aumentar um pouco, dependendo da resposta hormonal que se tenha. E para os exercícios, que normalmente são exercícios explosivos, são aqueles exercícios onde, mesmo correr, se você vai correr 100 metros rasos, 200 metros rasos, onde você vai ter que correr na maior velocidade que você consegue, esses tipos de exercícios eles têm uma curta duração e, consequentemente, ele tem um esforço, o que o seu organismo vai fazer é extremamente alto. E isso faz com que, apesar da intensidade ser alta e remover a glicose rápida do sangue, existe a ação aí de outros hormônios que vão fazer com que o fígado aumente a quantidade de glicose que ele coloca no sangue. Então, consequentemente, com esforço maior, você acaba aumentando ali um pouco a glicose no sangue, dependendo do tipo de exercício que você está fazendo, lutas muitas vezes, ou mesmo um trabalho de força. Aqui, claro, está mostrando aí o levantamento olímpico, então não confunda o trabalho de força em sala de musculação, né, achando que vai aumentar a glicemia com um trabalho que é totalmente específico, aí, que é o levantamento olímpico. Então são coisas aí bem diferentes e que a resposta glicêmica também vai ser diferente. Mas uma coisa que eu quero que você entenda agora é que hoje a gente tem esse conhecimento e esse é um benefício do exercício. De acordo com a sua glicemia, você vai escolher o tipo de exercício que você vai fazer, a maneira que você vai fazer, de que maneira você vai treinar, para garantir que você tenha uma resposta glicêmica aí de acordo com o que você está esperando. Uma outra situação que é muito comum, né, principalmente para o pessoal que treina em academia, independente aí do tipo de diabetes que tem, a gente normalmente tem lá o trabalho aeróbio, você vai lá na esteira, no elíptico, né, no transporte, na bicicleta ergométrica, seja na bicicleta que você fica sentado nela, ou a outra que parece uma poltroninha ali, que é a bicicleta horizontal.
Tem hoje, né, tem as escadas, aquele que fica, né, automaticamente ali subindo, e você fica subindo ali os degraus, tá na moda agora nas academias, o pessoal tá gostando bastante de fazer esse tipo de exercício. É um tipo de exercício com característica aeróbica. E o exercício na sala de musculação, exercício de força, né, com múltiplas séries. Então faz lá o exercício, descansa um pouquinho, faz de novo. Isso aí é uma coisa importante para a gente, porque a gente sabe que o exercício aeróbio, se você medir a glicemia lá antes e no final do exercício, você vai ver que ele vai diminuir mais rápido a glicemia. Isso é uma coisa importante para a gente. E também comparando lá com o exercício resistido, quer dizer, eu vou lá na sala de musculação, eu vou treinar, vai diminuir também a glicemia, porque como eu falei, o exercício ele é hipoglicemiante, só que ele vai diminuir menos quando comparado com o exercício aeróbio. Isso é uma informação extremamente importante para a gente, porque a gente pode colocar isso na nossa prática do dia a dia. Eu vou na academia, eu vou correr na esteira, eu vou pedalar um pouco, vou fazer elíptico, não importa o que você vai fazer, mas você também vai lá fazer o treino de força. E o que vai demandar, o que vai dizer se você vai fazer primeiro um ou primeiro o outro? A sua glicemia antes de começar a fazer exercício. Porque a gente sabe que o exercício, ele é, como eu sempre falo, né, ele é tudo de bom para quem tem diabetes, mas a gente tem que saber de onde a gente está começando. Quanto está a sua glicemia na hora que você vai fazer o exercício? Você comeu alguma coisa antes de vir fazer o exercício? Está chegando ainda carboidrato no sistema ou não? Né? Quanto tem de insulina, quanto tem de medicamento de antidiabético oral ativo naquele momento que você vai fazer exercício? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Mas, em primeiro momento, o que a gente faz em relação ao exercício aeróbio e o resistir? Tem exercício de força. Eu vou fazer os dois. Estou chegando na academia, ou não importa, mesmo. Na verdade, esse tipo de exercício a gente faz em qualquer lugar. Se você quiser na sua casa ficar correndo no lugar, simulando ali uma corrida, você está fazendo exercício aeróbio. Se quiser ficar pulando corda, ficar fazendo polichinelo, é a mesma coisa. Você está fazendo trabalho aeróbio. E aí depois você vai ficar fazendo o quê? Flexão de braço, vai fazer agachamento com o peso do próprio corpo, não importa. É exercício de força. Só que a gente tem que entender que o exercício aeróbio vai diminuir mais rápido a glicemia e o exercício de força ele tende a diminuir menos rápido a glicemia. Isso é importante. Mede a glicemia antes de treinar. Tá um pouco mais alta? Vou fazer o aeróbio primeiro. Depois faz o exercício resistido. Tá um pouco mais baixo? Faz o inverso. Faz o resistido primeiro. E mesmo quando terminar o exercício, mede de novo para ver o que aconteceu. Se está numa situação segura para continuar fazendo depois o outro tipo de exercício. Tanto faz começar com o exercício resistido ou com o aeróbio. É sempre bom fazer isso. Pelo menos se é um dos primeiros momentos que você está fazendo esse tipo de treinamento, é extremamente importante fazer isso. Não deixar para ver o que acontece, né? Sentir lá uma hipoglicemia para depois tentar tomar alguma providência. Outra situação importante, que foi que a gente mostrou lá, por que o exercício ele ajuda tanto ali o indivíduo a conseguir evitar, por exemplo, de ficar com diabetes mellitus tipo 2. Quem sabe diabetes mellitus tipo 2 está relacionado à resistência à ação da insulina, e o exercício, né, físico, ele mostra que, claro que esse estudo é um pouco mais antigo, ele foi feito lá com pessoas obesas, e já foi mostrado o quê? Que o exercício, ele diminui a resistência à ação da insulina, ele melhora a sensibilidade à ação da insulina. O que quer dizer isso? Quando a gente está em repouso, a gente precisa da insulina sinalizando ali nos diferentes tecidos do nosso corpo para que haja a captação da glicose do sangue, ela saia do sangue e entre nos tecidos. Quando a gente faz o exercício físico, ele ajuda a melhorar essa ligação da insulina com os receptores. Isso é chamado uma melhora na sensibilização do receptor de insulina. Então, principalmente no diabetes mellitus tipo 2, no pré-diabetes, que a pessoa tem resistência à ação da insulina, quer dizer, muitas vezes tem dificuldade na ligação da insulina com esse receptor, ou a partir do momento que se liga, tem a velocidade das reações bioquímicas que precisam acontecer para que a glicose saia do sangue, ela não acontece exatamente na velocidade que a gente espera, então demora um pouco mais e o corpo tem que produzir mais insulina para conseguir fazer o mesmo efeito. Então, nessa situação, o exercício ele consegue sim diminuir, melhorar essa sinalização. A dieta também faz isso. Só que quando a gente junta o exercício com a dieta, se consegue um resultado muito melhor. Então, isso é uma coisa importante para a gente. Não adianta, quando a gente pensa no tratamento do diabetes, isso é uma coisa que eu enfatizo bastante, a gente precisa lembrar que o tratamento do diabetes ele não é baseado em apenas um tipo de tratamento. Quer dizer, por exemplo, tratamento medicamentoso. Eu tenho diabetes, eu vou controlar só aplicando insulina, eu vou controlar só tomando antidiabético oral. Você vai fazer isso, só que você não vai conseguir ter um ótimo controle do diabetes. Não existe isso.
Controle do diabetes, para você ter um ótimo tratamento, você precisa se apoiar nos pilares do tratamento, que é o medicamento, o exercício e a alimentação. Os três, um vai ficar influenciando o outro, não tem outra maneira. Então, a única maneira de você ter um ótimo controle do diabetes é, sim, controlando aí o quanto você consegue ter o quanto você está fazendo de exercício, o quanto você está comendo e como está aí a parte medicamentosa no seu tratamento, tá bom? É isso que é o importante aí para a gente. Então, o que a gente vê aí quando associa, então, o exercício e a alimentação, que a gente consegue sensibilizar muito mais aí o receptor de insulina. Isso é uma coisa extremamente importante para a gente em termos de tratamento aí do diabetes. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que quando a gente tem resistência à ação da insulina, o que acontece? É uma série de alterações no nosso corpo. A primeira delas, normalmente você vai tender a aumentar a sua reserva de gordura. Então o corpo começa a armazenar gordura, e a gordura tem uma relação direta com o aumento da resistência à ação da insulina. Com isso, se a gordura, os adipócitos, que são chamados, né, que são o lugar onde o nosso corpo guarda a gordura, ele fica mais cheinho, né, está mais gordinho. Quando você está mais gordinho, o que acontece? Começa a ter uma liberação de um monte de componentes que vão aumentar a inflamação no nosso corpo. E esse aumento da inflamação, ele vai agir em dois órgãos extremamente importantes no nosso sistema. Um é a parte do próprio fígado. O fígado ele começa a usar a glicose que ele tem ali, ela fica indo para o sangue, independente de precisar ir ou não, né? Porque o fígado ele armazena a glicose. Só que para ele armazenar a glicose, ele precisa de insulina. Se a insulina não está sinalizando direito, a glicose que veio da alimentação, ou a própria glicose que o corpo produz, que o fígado produz, usando aí os aminoácidos, ou então uma parte da molécula de gordura, ela vai para o sangue, não tem filtro. Então a tendência natural é ficar sempre tendendo a ficar hiperglicêmico. Então isso é uma situação muito ruim, e esses processos inflamatórios, eles otimizam isso. Outra situação que a gente tem é relacionada ao nosso músculo. O músculo ele começa a ficar mais resistente à ação da insulina, então fica mais difícil de captar a glicose. E se está difícil de captar a glicose, sem dúvida alguma, vai sobrar mais glicose no sangue. Claro, a gente já sabe aí o desfecho disso, que é realmente você. Se você não tem diabetes, vai ficar com diabetes. E se você já tem diabetes tipo 2, tipo 1, não importa que tipo de diabetes você tem, tipo LADA, você vai tender a ficar descompensado, vai sempre ficar hiperglicêmico. Então, o exercício ele reverte esse quadro. Ele consegue, sim, diminuir isso. Isso, nesse outro estudo, fica bem claro, porque o que ele mostra aí? Que quando o indivíduo não faz exercício, ele ganha peso. Se ele ganha peso, aumenta a inflamação que é crônica no sistema. E essa inflamação crônica, ela leva, vamos falar lá do slide da esquerda para a direita. Primeiro, diminuição na formação de proteínas para os nossos músculos. Então o músculo começa a ficar meio sem energia, ele começa a ficar, vai diminuir a massa muscular, você vai se sentir fraco. Isso é ruim para a gente. Só que a sarcopenia, a gente consegue, e por que ela acontece nessa situação de inflamação, de aumento da resistência à ação da insulina? Porque quando se tem esse descontrole no fígado, ficar mandando glicose para o sistema, ele começa a usar muito mais aminoácidos para gerar glicose. E, consequentemente, se não tem muito aminoácido vindo da alimentação, lá comendo mais proteína, sem dúvida alguma ele começa a usar. Ele começa a gente fala desnaturar, né, a proteína muscular, quer dizer, começa a desfazer aquela proteína específica do músculo e usar os aminoácidos para gerar glicose. Então esse aí é um dos primeiros problemas. Outro problema que a gente tem, muitas vezes a pessoa pode até apresentar anemia por conta disso. Porque a hemoglobina, que é uma estrutura importante aí no nosso sangue para levar oxigênio, remover CO2, transportar também o mineral ferro lá no sangue, ela também é uma estrutura proteica. E começa, se está usando os aminoácidos para gerar glicose lá pelo fígado, sem dúvida alguma, vai ter menos formação de estruturas proteicas no corpo. Além disso, a resistência que existe lá à ação da insulina no tecido muscular. E também esse aumento da inflamação ajuda a formar mais ateromas, quer dizer, aquelas placas de gordura no interior dos nossos vasos,
que tanto aumenta aí o risco da pessoa ter, fala risco cardiovascular, quer dizer, aumenta o risco dessa pessoa ter aí um infarto ou ter um acidente vascular cerebral, né? Então, quer dizer, uma coisa muito perigosa para o nosso corpo, e também esse trabalho que ele também mostra a associação que existe aí com a presença aí do Alzheimer também. Só que o exercício, por que ele modifica todo esse mecanismo? Porque com o exercício por si só, ele faz liberar estruturas, né, que são chamadas de citocinas, que são anti-inflamatórias. Quer dizer, o próprio exercício faz esses processos de inflamação no organismo diminuir. E ele inibe a produção desses outros elementos que aumentam a inflamação crônica em quem tem diabetes. Então, algo assim extremamente importante para a gente entender que o efeito do exercício que tem diabetes não é só controlar a glicemia. A glicemia é o que a gente vê de imediato. Você faz um dia de exercício, você já vai ver que sua glicemia melhorou, que ela já controlou. Agora, fora isso, esses outros benefícios é que muitas vezes passam meio desapercebidos. Então, quando a gente fala do papel do exercício físico no tratamento do diabetes, quer dizer, ele é uma ferramenta extremamente importante para fazer com que você alcance aí um ótimo tratamento do diabetes. E aí, aqui eu espero que com essa aula aqui você consiga entender o porquê que isso acontece. Né? O que está por trás de tudo isso que otimiza o nosso tratamento. Porque quando a gente faz exercício, a gente percebe que a glicemia fica muito menos, a variabilidade fica muito menor, aquele sobe e desce que a gente vê toda hora, ou aumenta e fica alto direto. Não, ela tende a aumentar menos e tende a manter um padrão mais parecido de glicemia. Isso aí para a gente é extremamente importante. Esse é um dos recursos que a gente tem, né? Principalmente pela diminuição da inflamação. Uma outra situação que a gente tem que é extremamente importante com o exercício. Através do exercício, a gente pode evitar quadros de hipoglicemia, mesmo durante o exercício. Por que isso é possível? Porque se a gente olhar nessa figura aí, que a gente tem a parte amarela é quando o indivíduo está lá em repouso. Repouso, você vai precisar de uma determinada quantidade de insulina, que normalmente é o que o médico prescreve para a gente ali para o tratamento. Ele não vai prescrever e falar, vai fazer exercício, mexe aqui, mexe ali, não. Tem um padrão inicial. Esse padrão inicial é com base no seu corpo funcionando ali em repouso. Só que quando a gente faz exercício com característica aeróbia, que é o que está à direita, o que naturalmente vai acontecer? Os músculos vão estar trabalhando o tempo inteiro e começam a remover mais glicose do sangue. Então a gente precisa de menos insulina no sangue. Por outro lado, se a gente olhar para o lado esquerdo, onde está a parte vermelha aí do slide, com os exercícios com alta intensidade, você vai precisar, o corpo vai produzir mais hormônios, né? Vai liberar mais hormônios que vão fazer com que o fígado mande mais glicose para o sangue, e quem não tem diabetes, sem dúvida alguma, vai aumentar um pouquinho a produção de insulina, coisa que a gente normalmente tem um pouco de dificuldade com isso, seja pela resistência à ação da insulina, ou para quem tem diabetes tipo 1, que é no meu caso, a gente tem aí, teria que fazer uma aplicação exógena dessa insulina. Então, nessa situação, o que acontece? Se você está com a glicemia às vezes um pouco mais baixa, se você fizer o exercício com uma intensidade um pouco mais alta, mais esforço, sem dúvida alguma você acaba aumentando sua glicemia. Então, o risco de ficar fazendo hipoglicemia, ele pode ser corrigido através do exercício. Então, olha que benefício bacana. Por que benefício bacana? Porque hoje a gente tem um problema muito grande para a população, de uma maneira em geral. Tá todo mundo acima do peso, tá todo mundo gorducho. E aí, a gente que tem diabetes vai fazer o quê? Eu vou lá fazer exercício, minha glicemia está baixa. O que faz? Consome alimento com carboidrato. E muitas vezes esse erro na quantidade de carboidrato que você vai comer, o que vai acontecer? Não vai deixar você fazer hipoglicemia no exercício. Mas depois o receptor de insulina fica mais sensível, você armazena essa glicose, né? Tira lá do sangue, armazena no músculo, armazena no fígado, e o que sobra vai para onde? Vai para o nosso tecido adiposo, quer dizer, você vai ficar gordo. Então isso é ruim. Se a gente consegue, com o exercício, fazer o exercício de uma maneira que não te deixa, a sua glicemia não te deixa fazer episódio de hipoglicemia, sem dúvida alguma você consegue um ótimo controle aí do diabetes sem ganhar peso, que é justamente o que a gente quer. Você pode até ficar um pouco mais pesado, que você está fazendo, por exemplo, trabalho de força, está fazendo hipertrofia muscular. A hipertrofia muscular, ela faz você aumentar o seu peso corporal. Mas você não vai ter que aumentar o buraquinho lá do cinto, por exemplo, né? Porque tá ficando gorducho. Você não vai ver suas roupas ficarem todas justinhas em você, principalmente na barriga, né? Então, quer dizer, é uma coisa que o exercício ele vai ajudar, e ele ajuda bastante
nesse sentido, né, de você conseguir, inclusive, evitar a hipoglicemia, controlando a intensidade com que você treina. E uma coisa que veio sendo bastante estudada, que eu acho que isso é muito válido para a gente também, em relação a tipos de exercício que a gente faz, é a combinação dos exercícios. Então, o exercício, nesse estudo eu achei legal trazê-lo, porque eles colocaram a situação assim: quanto o exercício resistido ajuda as pessoas com diabetes tipo 2 lá a diminuir a hemoglobina glicada, que a gente sabe que é o padrão para a gente de um bom controle ou não lá do diabetes. Tratamento seu, como é que ele está? Ele é medido pela hemoglobina glicada. Então, o exercício ele consegue diminuir a hemoglobina glicada, seja o exercício de força, seja o exercício aeróbio, ou seja o exercício combinado, que é fazer os dois, que foi como eu mostrei para você há pouco. Falei, você sabe que o aeróbio diminui mais rápido, o resistido menos rápido a glicemia, mas é legal fazer os dois. E aqui, um reforço do porquê é legal fazer os dois. Porque a gente começa a observar que, se você olhar no slide, o que a gente tem aí? O primeiro grupo ali, que é o redondinho, né, o grupo redondinho aí, é o pessoal que fez o treino resistido. O que aconteceu? Ele diminuiu a glicemia lá no primeiro, segundo mês. Né? Até o segundo mês diminuiu. Depois, segundo para o terceiro mês ficou mais ou menos igual, depois começou meio que a aumentar um pouquinho. O exercício aeróbio, a mesma situação, ele diminuiu mais, porque como eu falei, o exercício aeróbio ele tira mais rápido a glicose do sangue. Então, consequentemente, se você está controlando pela hemoglobina, certamente vai ter uma média de glicemia mais baixa e certamente vai ter uma diminuição. Só que uma diminuição também que ela não se sustenta durante o tempo. Então diminui ali o segundo, terceiro mês, depois ela começa meio que a aumentar. Só que com o exercício combinado, o exercício aeróbio com o resistido, o que a gente observa? Ele veio diminuindo a glicemia segundo, terceiro mês, no quarto mês diminuiu um pouquinho, no quinto subiu um pouquinho, mas depois atingiu o quê? Um platô. Então, quer dizer, você consegue, fazendo os dois tipos de exercício, seja um primeiro, o outro primeiro, isso aí não vai importar. O que é importante é que você mantenha a sua glicemia no alvo. Você, sem dúvida alguma, vai conseguir um resultado muito, muito legal em relação à sua hemoglobina glicada. Por quê? Porque sua glicemia vai ficar mais tempo no alvo. Então, toda vez que a gente mantém a nossa glicemia abaixo de 180 e acima de 70 mg por decilitro, e não fazendo hipoglicemia, principalmente, porque a hipoglicemia a gente faz hipo, depois come tudo que tem pela frente e acaba ficando hiperglicêmico. Então, é ruim isso. O que é legal? E não só isso, a gente não consegue medir o quanto o nosso fígado mandou de glicose para o sangue naquele momento que você estava fazendo hipo. Então, o risco de ter uma hiperglicemia, um efeito que é comum a gente ouvir as pessoas falar que é o efeito rebote. Quer dizer, eu estava lá com a glicemia super baixa, comi alguma coisa, só que minha glicemia disparou depois. Por que isso acontece? Porque aquela glicose que você comeu vai se juntar com a glicose que o fígado jogou no sangue. E o que você comeu, você contou. Dá para saber a quantidade, mas do quanto o fígado jogou no sangue, a gente não sabe. Então, é uma situação aí bastante preocupante, por isso que deve ser evitado. E uma outra coisa que é importante é o seguinte: além do exercício combinado, né, ter ajudado aí a diminuir a hemoglobina glicada, nesse outro estudo, o que eles mostraram? Que o exercício combinado, e não é só fazer exercício aeróbio com treino de força, é fazer o exercício aeróbio com uma intensidade mais alta. Você fazer o exercício onde você sinta que foi um treino mais pesado. Um exercício que é vigoroso. Você começou a fazer exercício, fez lá exercício 30, 60 minutos, o tempo que for, terminou, você percebe que você está cansado, você transpirou, você está precisando descansar. Então, isso é importante para você perceber o quanto você fez o exercício. Dessa maneira, ele ajuda muito a diminuir o peso corporal. Quer dizer, não adianta querer emagrecer controlando só a comida. A gente tem que também fazer o exercício para aumentar o gasto energético. E não é qualquer exercício. Faz o exercício combinado, mas com intensidade mais alta, para gastar mais energia no mesmo período de tempo. Diminuição no índice de massa corporal, que a gente pegar lá nosso peso e dividir pela nossa altura elevada ao quadrado. Então vai dar lá um referencial de índice de massa corporal. O exercício combinado, ele também, comparando aí com os outros tipos de exercício, ele também conseguiu, né, sendo vigoroso, diminuir também o IMC. E também a diminuição no percentual de gordura corporal. Isso é extremamente importante, porque, como eu já mostrei em outros slides aí, a gordura ela aumenta a resistência à ação da insulina, inclusive
em quem tem diabetes mellitus tipo 1. Isso é uma coisa bastante importante da gente lembrar, porque eu tenho diabetes tipo 1 não fica gordo. Fica gordo porque hoje a gente está usando análogo de insulina humana. E a gente consegue ter uma previsão melhor da nossa glicemia. O que vai acontecer no momento que eu apliquei a insulina, daqui a quanto tempo ela vai estar agindo e de que maneira vai ficar a minha glicemia. Com isso, a gente fica muito mais tempo no alvo. Se você ficar muito mais tempo no alvo, seu corpo trabalha mais equilibrado e vai acontecer o que acontece com todo mundo. Você come muito carboidrato, aplica lá um monte de insulina, vai aumentar seu peso. E é o que a gente vê hoje acontecer. Crianças que estão acima do peso, jovens ou adultos, mesmo tendo diabetes mellitus tipo 1, por ter um controle melhor, sem dúvida alguma, aí ganha peso. Então, algo aí importante para a gente levar em consideração quando a gente fala do exercício físico em relação a ajudar aí na composição corporal. Algo bastante importante. Então, a hemoglobina glicada, a própria parte aí também da manutenção do peso corporal. E aí vem aquela pergunta, né? O que a gente faz? O exercício é tão bom, ele diminui a nossa glicemia, ele ajuda a diminuir a inflamação, faz a insulina trabalhar melhor. Para quem está com pré-diabetes, diminui aí o risco em 60% praticamente da pessoa evoluir para o diabetes mellitus tipo 2. Quer dizer, exercício, como eu sempre falo, exercício tudo de bom para quem tem diabetes e principalmente para quem não quer ter diabetes, né? Agora, o que é melhor fazer? Exercício todo dia ou não? Primeira coisa que a gente precisa entender nessa história. O exercício ele é remédio no tratamento de diabetes. Como eu falei, o exercício físico ele faz parte, junto com a nutrição, do tratamento não medicamentoso do diabetes. Então, quer dizer, exercício é para a gente fazer todo dia. Só que, quando a gente faz o exercício com uma intensidade mais alta, como eu mostrei que o exercício vigoroso, aquele que a gente vai fazer vai se sentir mais cansado, ele vai precisar, você vai gastar mais energia. E a gente precisa pelo menos um dia na semana para descansar. O descanso ele também faz parte do nosso treinamento. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Não é porque o exercício é legal, vou fazer exercício de manhã, tarde e à noite. Você vai se esborrachar. Não vai dar muito certo. Então, a ideia é fazer exercício, sim, todos os dias? Sim, pelo menos 5 vezes na semana. No mínimo 5 vezes na semana. Então, isso é importante. Quanto mais dias você conseguir fazer exercício, melhor será para o seu tratamento. Por quê? Quando a gente observa aí a inter-relação que existe entre os pilares no tratamento do diabetes, uma coisa importante, vamos falar do exercício em si. Se eu faço mais exercício, o que eu espero que aconteça? Que saia mais glicose do meu sangue. Se sai mais glicose do meu sangue, a tendência natural é que eu vou precisar de menos medicamento. Porque se eu ficar com a mesma quantidade de medicamento de antidiabético oral ou de insulina, a tendência natural é ficar fazendo hipoglicemia. Que a gente viu que o exercício ele ajuda a remover a glicose do sangue, só que depois do exercício também fica mais fácil continuar tirando a glicose do sangue. Porque o receptor de insulina fica mais sensível naqueles grupos musculares que foram trabalhados durante o exercício. Então, toda vez que a gente mexer em um dos pilares no tratamento, ele vai influenciar nos outros. Se eu estou fazendo mais exercício, certamente eu vou ter que diminuir a minha glicemia. Meu tratamento medicamentoso vai diminuir minha glicemia e eu vou diminuir o tratamento medicamentoso. Com isso, muitas vezes, te dá a liberdade de você comer um pouquinho mais, principalmente aqueles alimentos que você gosta um pouco mais. Isso te ajuda. Então, olha o impacto que tem. Se eu faço exercício hoje, eu consigo diminuir minha glicemia. Ótimo. Mas, passando um dia, né, 2 dias no máximo, se você ficar sem fazer exercício, você perde esse benefício. Se você quiser fazer o teste, aí pode fazer. Eu já fiz várias vezes aí comigo. E é o que acontece. Você vai fazer o exercício, vai sensibilizar o receptor de insulina, ele vai perdurar essa facilidade depois da ligação da insulina com os tecidos e a diminuição na glicemia por no máximo 2 dias. Se você não fizer exercício de novo, você não alimentou de novo o sistema. Consequentemente, você vai continuar hiperglicêmico. Então, o ideal, fazer exercício, se possível, todos os dias, por pelo menos 5 vezes na semana. Dessa maneira, porque a gente tem que entender o seguinte, 5 vezes parece muito. A gente fala, nossa, 5 vezes, eu não tenho tempo para ficar fazendo exercício tanto tempo assim. Você não precisa de muito tempo. Você precisa de 20, 30 minutos, é o suficiente. Desde que você faça o exercício com uma intensidade mais alta. Inclusive, depois aqui no próprio canal tem outros vídeos. Aí tem um vídeo, inclusive, que eu mostrei aí para vocês como fazer o cálculo do gasto energético. Então, quer dizer, o mesmo exercício sendo feito com uma intensidade leve
você vai gastar uma quantidade de calorias. Se você fizer ali moderado, você vai gastar mais energia. E se fizer vigoroso, mais ainda. Então, quer dizer, no mesmo tempo de exercício, 20, 30 minutos que você reservar, se você fizer exercício com uma intensidade maior, sem dúvida alguma você vai ter um gasto energético muito maior. Isso aí vai te ajudar e ajudar demais. Então, algo para você aí é lembrar disso na hora que for aí fazer exercício. Então, essa desculpa de não tenho tempo, de ficar tanto tempo fazendo exercício, não é verdadeira. Você pode fazer menos exercício. E outra, o nosso corpo também, ele não vai responder igual se você ficar fazendo exercício todo dia na mesma intensidade, do mesmo jeito. Você vai, no começo, você vai sentir uma melhora, depois você vai começar cada vez a ficar mais cansado. Então é importante que um dia você faça mais pesado o exercício, no outro menos. Varia um pouco. Isso é importante. Isso aí faz parte das teorias do treinamento. Eu não vou falar disso agora, mas é importante que você entenda isso. Tá legal? Isso aí é bastante importante pra gente. Então, assim, exercício é parte do tratamento. Então, quanto mais vezes você fizer, melhor é. O descanso faz parte. Então, pelo menos um dia na semana é importante descansar. É também muito importante que você treine de acordo com o seu grau de condicionamento físico. Claro que cada um de nós, quando eu falo, as pessoas me perguntam muito, qual é o melhor exercício para quem tem diabetes? Quer dizer, depende. O melhor exercício para quem tem diabetes é para quem? É para você? Então o exercício é para você. Ele tem que ser personalizado. Não adianta ficar generalizando. Cada pessoa tem as suas limitações, tem, às vezes, um desconforto relacionado a dor nas costas, dor no joelho, isso aí tem que ser adaptado. Ou a pessoa não tem problema nenhum na parte locomotora, mas tem, por exemplo, a retinopatia diabética. E, dependendo do grau de retinopatia, a gente vai ter que ajustar o exercício para isso. É hipertenso, então vamos ajustar o exercício para isso também. Então, isso é muito importante que o exercício ele seja feito de maneira personalizada para você. Não adianta a gente falar. E outra, tem a parte do exercício que você precisa escolher algo que você goste. Já que é algo para fazer sempre, tem que ser um tipo de movimento que você curta fazer. Não adianta vir aqui e falar, olha, tal exercício é o melhor. Se você não gostar, não vai adiantar nada. Então, o importante é, escolha um tipo de atividade física ou um exercício físico que você gosta, tenta treinar com uma intensidade um pouco mais alta, varia isso, um dia treina para ficar mais cansado, um dia um pouco menos, mais tempo treinando, menos tempo treinando. Isso vai te ajudar e ajudar muito, não só a tirar a glicose do sangue e manter a glicemia mais tempo no alvo, mas também os outros fatores que a gente mostrou aí, como a mudança na composição corporal, diminuição da hemoglobina glicada, diminuição em fatores inflamatórios. Então, tudo isso vai te ajudar e vai ajudar bastante. Uma coisa que a gente não pode esquecer é de sempre monitorar a glicemia. Então, mede a glicemia lá capilar no início do exercício. Se tiver o sensor, vai monitorando pelo sensor nas setas de tendência. Mede no final do exercício para você ver o que aconteceu com a sua glicemia. Isso é extremamente importante. Se você não sabe muito bem quanto o exercício aeróbio resistido vai te ajudar, faz ali uma parte de exercício aeróbio. No final, mede de novo a glicemia antes de fazer o resistido. Mede no final, quer dizer, mede mais vezes durante o treino para você saber aí como o exercício está funcionando para você. E outra coisa que é importante também, foca onde você quer chegar, né? Porque para cada momento da nossa vida, a gente tem aí objetivos que são diferentes. Então, por exemplo, hoje você fala assim, eu quero começar a treinar porque minha glicemia está uma bagunça. Tá, e a hora que a sua glicemia melhorar, você vai parar de treinar? Não vai ter que continuar treinando. Só que aí você vai ter outro objetivo. Fala, não, eu quero controlar melhor a minha pressão. Tá bom, então vai ser um outro momento para você treinar. Eu quero mudar minha composição corporal. Eu emagreci um pouquinho, mas eu quero emagrecer mais. Eu quero aumentar minha massa magra. Os nossos objetivos eles vão mudando conforme o tempo vai passando. Então isso é importante. Foca no que você quer. Não desista, que certamente você vai ter resultado sim. Tá bom? Então, para resumir aí o que a gente falou aqui hoje na live Exercícios e Diabetes, o exercício físico, ele ajuda demais a gente a ter diabetes, né? Porque qual que é o papel dele no tratamento de quem tem diabetes? Primeiro, diminuir a glicemia. Exercício vai sempre tirar a glicose do seu sangue. Segundo, ele vai te ajudar a fazer manutenção do seu peso corporal. Ele vai te ajudar a ter uma melhor hemoglobina glicada. Ele vai te ajudar, os efeitos secundários do exercício, que muitas vezes a gente nem valoriza muito, até começar a perceber, que é muito comum pessoas com diabetes tipo 2 ter dor nas pernas, se sentir preguiçoso, não está muito legal, porque a glicemia está muito descontrolada. A partir do momento que começa a fazer exercício, o que acontece? Você diminui suas dores, você dorme melhor, fica menos estressado. Isso é muito bom, não só para você, como para as pessoas que convivem com você.
Porque não é fácil a gente estar rodeado de pessoas e as pessoas falam, puta, mas esse cara é um saco, enche o saco toda hora, tá sempre de mau humor, ranzinza. Então isso é legal, o exercício também ajuda nesse sentido, tá bom? Então eu espero ter te ajudado, né, a chegar aí, né, com essas informações que eu te passei, a chegar a um ótimo tratamento do diabetes. Se você gostou dessa informação, lembra de marcar o arroba de alguém aí, ou então se você está acompanhando aqui pelo YouTube, curte aí, né, o vídeo, que isso ajuda a plataforma a mandar essa informação para mais pessoas. Compartilhe o vídeo, isso também é bacana, ajuda bastante. E se você ainda não é assinante do nosso canal, lembra de assinar o canal, é gratuito, claro. Aciona lá o sininho, né, para você receber as informações de quando a gente coloca um novo vídeo aí no ar, para você poder estar sempre informado. E eu quero muito contribuir com informações para você, para te ajudar a ter um ótimo controle do diabetes. Porque eu acredito que o conhecimento salva. A gente recebendo a informação e colocando ela no nosso dia a dia, não tem como dar errado. Só vai dar errado se você souber e não pôr em dia, pôr no seu dia a dia e testar, ou então você desistir de fazer isso. Recebeu a informação, começa a fazer, depois não dê continuidade, aí já era, aí você não vai ter resultado mesmo. E também não esqueça, né, que o exercício é tudo de bom para quem tem diabetes. Um abraço, pessoal. Até mais!